precioso até que o ar que nós respiramos. E a presença dele é a nossa força. A presença dele é que nos sustenta e que nos faz ir adiante. E muitas vezes os ventos sopram em nossas vidas e parece até que vai nos derrubar, que vai nos levar sem direção, que às vezes a gente para e pensa, meu Deus, esse vento, eu não sei para onde esse vento vai me levar. Parece que esse vento vai me matar, né? E muitas vezes quando o vento vem, traz medo, traz angústia, traz tristeza. E não há vento na minha e na sua vida que o Senhor Jesus, Ele não possa e Ele não vai fazer se aquietar. Até o vento, até o mar, Ele manda se aquietar em meu e em seu favor. E muitas vezes esquecemos isso, né? Quando estamos passando pelo vento. E às vezes a gente esquece. E é tão bom quando Deus fala com a gente. Quando Deus fala que Ele não precisa usar ninguém, não que não seja necessário, que Deus ainda usa profetas na terra. Mas é tão bom quando Deus fala com você na palavra, que você vê o cuidado dele com você. Que não existe vento na minha e na sua vida que Ele não possa aquietar. Qualquer vento que se levante na minha e na sua vida, o Senhor, Ele tem poder de mandar se aquietar, parar. Ele tem autoridade para isso. E Ele nos deu autoridade para isso também, no nome dEle, de mandar o vento. E muitas vezes a gente se prostra diante do vento, né? O vento parece que vai nos sufocar. O vento parece que vai nos matar. E eu estava dizendo, Senhor, e esse vento? Aí o Senhor fala comigo na palavra que não existe vento que Ele não possa mandar se acalmar. Mas às vezes é necessário passar por ventos. E a gente não entende, né? E muitas vezes o vento que eu e você estamos enfrentando é para que a minha e a sua fé cresça. É para que eu e você avance. É para que eu e você não paralise. É para que eu e você não se proste. E muitas vezes quando os ventos vêm em nossas vidas, nós se prostramos, nós paramos. E o vento, ele continua e nós estamos prostrados nos ventos. Mas em Marcos 4. Todos acharam? Sempre tem um dia que parece que vem um vento pior que o outro, né? Sempre tem um dia que parece que o vento que veio naquele dia, parece que os outros ventos que veio aquele é pior do que os outros que já vieram. Mas não tem vento que o Senhor Jesus, Ele não possa acalmar e mandar parar. Marcos 4:35. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram num barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer?
O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Pai, neste momento eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, Senhor. E a tua palavra, ela traz transformação, Senhor, em nossas vidas. Ela traz conforto, ela traz consolo, ela traz mudança, Senhor. Pai, fala conosco não aquilo que queremos, mas aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar conosco. Senhor, Pai, tira toda distração, Senhor, e que nós venhamos, Senhor, Pai, estar, Senhor, com a nossa mente e com o nosso coração, Senhor, cativo, Senhor, aquilo que o Senhor vai falar, Senhor. Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, Senhor. Que palavra alguma, Senhor, venha ser proferida da minha boca, Senhor, que não venha ser direcionada por Ti, Senhor. Que todas as palavras, Senhor, que venham sair, Senhor, da minha boca, Senhor, venha, Senhor, ser direcionada do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? O vento, ele veio com tudo. E os discípulos, ele tinham uma segurança, que era Jesus, né? E mesmo eles tendo Jesus dentro do barco, eles ficaram com o quê? Com medo. Mesmo tendo a presença do Senhor, eles ficaram com medo. A mesma coisa na minha e na sua vida. O fato da gente, de nós carregarmos a presença do Senhor, não quer dizer que o medo não vai vir, não. Mas nós não podemos deixar que o medo nos paralise, que o medo nos bloqueie. Porque o medo, ele vai vir, é normal, nós somos seres humanos, vivemos em uma carne, em uma matéria, e ele vai vir. Mas não podemos nos prostrar diante do medo, diante da situação, diante do vento que veio. E interessante que aqui ele fala que o barco, né? O barco, ele fez o quê? Se encheu de água. Parecia que ia o quê? Afundar. E quantas vezes é assim na minha e na sua vida, né? Esse barco representa a minha e a sua vida. Quantas vezes eu e você, como barcos, né? O vento vem e parece que vai afundar a gente, né? Parece que vai afundar, vai botar a gente lá no fundo do poço. Mas esse barco, ele precisa estar cheio da presença. Ele precisa estar com a presença de quem? De Deus, de Jesus. Porque aquele barco, ele tinha quem? Jesus. E eu e você, como barcos, precisamos ter Jesus. Precisamos, necessitamos. Porque Jesus, ele foi a solução naquele momento. A mesma coisa na minha e na sua vida. Jesus, ele sempre e ele será sempre a solução para os nossos problemas. E muitas vezes o vento vem que a gente não sabe nem de que direção ele vem, né? Que a gente, meu Deus, vem da onde? Quando eu penso que um acabou, vem outro, né? E parece que o vento não vai acabar. Mas o vento, ele é algo ruim? Não. Porque o vento, ele traz o quê? Alívio, né? Quando a gente está no calor, e principalmente a gente que aqui no Nordeste, que Aracaju, a nossa capital, é muito quente. Ele traz alívio. Só que os ventos, que muitas vezes se levantam em nossas vidas, são representados como problemas. E parece que aquele problema vai nos sufocar. Por mais que nós tenhamos certeza que nós somos mais que vencedores, por mais que nós meditamos na palavra, por mais que nós sabemos as convicções que estão acerca a nosso respeito na palavra, muitas vezes a gente esquece disso. O medo quer o quê? Nos bloquear, nos paralisar. Às vezes o medo quer o quê? Nos matar. E não foi diferente com os discípulos.
Eles sabiam, viviam com Jesus, sabiam o poder que Jesus tinha, mesmo assim eles tiveram medo. Mas eles não poderiam orar, fazer algo? Não é isso? Poderiam. Eles não poderiam ter a atitude de fazer algo para mudar a situação? Eles mesmos, sem pedir a Jesus? Poderia. Mas eles precisavam, para fazer isso, exercer o quê? A fé. Não adianta eu e você querer fazer algo se nós não temos fé para isso. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E o próprio Jesus falou isso. E eles viviam com Jesus, sabiam quem Jesus era, mas mesmo assim ficaram com medo. E muitas vezes a gente fica... Eu estou na igreja e eu estou com medo, né? Muitas vezes a gente fica se culpando porque tem medo de alguma situação. Ter medo é normal, não se culpe por isso não. Você só não pode se prostrar diante do medo. Você tem que, assim como Jesus falou, né? Mandou o mar ficar em silêncio. E você temos que mandar. Problema fique em silêncio. Problema se acalme. E muitas vezes a nossa alma, né? Ela fica angustiada, ela fica inquieta. E parece que vai nos sufocar. E Jesus, ele estava pleno. Não tem gente que passa por situações e está pleno, né? Jesus estava lá dormindo, Jesus não estava nem aí. Que Jesus, ele estava dormindo. Mas, mesmo assim, eles foram lá e chamaram quem? Jesus. Eles chamaram Jesus. Acordaram. E quantas vezes, aí a gente fala bem assim, poxa, os discípulos sabiam do poder que Jesus tinha, que Jesus é, né? E mesmo assim eles ainda foi questionar, perguntando se ele ia deixar a gente morrer na situação. E quantas vezes eu e você fazemos isso? Senhor, eu não aguento mais. Senhor, o Senhor não está olhando para mim não. Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando não. Senhor, o Senhor não está vendo a dificuldade que eu estou passando não. Senhor, o Senhor não está vendo as humilhações que eu estou vivendo não. Quantas vezes questionamos os ventos que estamos passando a Deus? E questionar a Deus não vai resolver. Nós temos que usar a autoridade que nos foi dada, mediante a fé. Não se proste diante do problema. E às vezes, eu e você queremos nos prostrar. O vento parece que vai nos matar. E às vezes a gente chega para Deus e diz assim: Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando não? Esse vento, esse vale, e isso, e aquilo, e aquilo. E reclamar e questionar Deus não vai mudar a situação. É você e eu passando pelos ventos e nós adoramos. Temos que adorar. Temos que confiar nele. Ter certeza que ele vai fazer. Que ele já fez, que ele trabalha em nosso favor. E Jesus, ele se levantou e falou duro. E muitas vezes a gente, meu Deus, Senhor, esse negócio. E a gente inculca tanto com aquele vento, né? Só fica falando do vento, do vento. Meu irmão, fale pro vento: ó, vento, o meu Deus é maior que você. Precisamos ter essa dureza e essa autoridade no Senhor, em dizer para o vento quem nosso Deus é. Ser duro, não nos prostrar diante do vento. E muitas vezes a gente queremos nos prostrar. Às vezes queremos só falar do que está passando, da situação que está vivendo, mas isso não vai mudar. Isso não vai mudar a minha e a sua situação. E esses dias eu ouvi dizendo bem assim: não adianta se prostrar. Não adianta se prostrar diante da situação. Tem que se erguer.
tem que pegar essa situação e servir de força para prosseguir. E muitas vezes a situação a gente quer o quê? Nos prostrarmos. Parar. Aí se entrega, né? Ao que a alma quer, ao que a natureza quer, a ficar triste, a só chorar, a só não querer saber de ninguém, não querer se isolar. E muitas vezes é isso que o vento quer. E enquanto eu e você não sermos duros com o vento que nós estamos passando e mandar ele se silenciar e se aquietar, o vento vai continuar. Porque eu acho que tem uma semana, uns 15 dias que eu ministrei aqui sobre o poder da palavra. Jesus, ele não poderia fazer de outra forma, mas ele usou o quê? A palavra. Que nós vamos começar a usar a palavra a nosso favor, em dizer: vento, problema, o meu Deus é maior que você. Se aquiete, pare. A palavra, irmãos, tem poder de transformar todas as coisas. Jesus, ele poderia tocar no mar e o mar se acalmar, mas ele usou as palavras. E ele foi duro na palavra. E eu e você precisamos usar as nossas palavras em nosso favor, a respeito daquilo que o Senhor já liberou para mim e para a sua vida. Se ele disse que eu e você somos mais que vencedores, temos que dizer isso. Não podemos nos prostrar diante da situação. E tem situações que quer nos afligir e nos deixar prostrado, como se fôssemos pessoas fracassadas. Tem situação que parece que a gente é um fracasso, que nós somos fracassados. Tem situações que vêm assim para querer destruir a gente mesmo, para querer parar mesmo, matar. Porque o que faz a gente prosseguir é a presença do Senhor. Mas uma pessoa desanimada, ela tem como prosseguir? Não tem. E precisamos de dose de ânimo do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes a gente está desanimado por causa dos ventos. Porque parece que o vento vai matar, vai sufocar. Parece que o vento não vai parar. Mas o vento na minha e na sua vida só vai parar quando nós usarmos de autoridade, assim como o Senhor Jesus fez. Silencie, aquiete. Eu e você precisamos nos levantar e falar. Nos prostrar não vai resolver a situação. Nos prostrar não vai mudar o quadro da nossa vida. E o que se passou, passou. Os ventos que passaram, passou. Não adianta, tem pessoas que ficam remoendo ventos que passaram, né? Não adianta, se passou. Se passou, prossiga. Exerça a fé. Os discípulos, eles estavam com Jesus, mas mesmo assim, Jesus os indagou. Se eles não tinham o quê? Fé. Ainda não tem fé? E eles estavam o quê? Lado a lado. A Bíblia fala que nós somos felizes, porque não vemos, mas cremos. Cremos que Jesus, ele é o Senhor. Que ele é o nosso Salvador. Que ele é o Deus do impossível. Que até o mar, ele manda se acalmar. Eu não sei o que tem que se acalmar na sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está pedindo no seu vento. Mas ele não vai afundar a sua vida. Mas eu e você precisamos nos erguer no Senhor e falar com autoridade. Quem é o nosso Deus para o problema? E muitas vezes a gente quer falar do problema para Deus. Deus já sabe o que nós estamos passando. Porque Ele nos sonda por dentro e por fora. Ele nos conhece, Ele sabe todos os órgãos que nós carregamos. E muitas vezes, Deus, eu estou passando por isso. Ele sabe o que eu e você estamos passando.
Precisamos falar sempre ouvimos isso, né? Em várias pessoas pregando. Você precisa falar para o seu problema quem é o seu Deus. Mas muitas vezes, ouvimos diversas vezes, mas não exercemos o que nós ouvimos. Não adianta nós ouvir a palavra e não exercitá-la. Não adianta só ouvir, mas temos que praticar. Não adianta só meditar nela de dia e de noite e não praticar. Temos que meditar nela de dia e de noite e praticá-la. Em dizer para o problema que o nosso Deus ele é maior. Que Ele é maior. Ele é soberano, né? Tem a música que diz, o meu Deus é soberano, né? O meu Deus é soberano. Nosso Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. Ele criou os céus e a terra. E muitas vezes, eu e você, nos prostramos. E como barcos, precisamos carregar a presença do Senhor. E um barco, ele serve para muitas coisas, não é? Não é isso? Alguém pode citá-la para que o barco serve? Para passear. Para o que mais? Pescar. Para que mais? Trabalhar para outras pessoas. Para suprir a necessidade do pescador, né? Que ele vai pescar, ele vai suprir a necessidade. Mas o barco, ele sempre tem uma utilidade. E a utilidade dele é servir. E a minha utilidade e a sua utilidade é servir ao Senhor. Como barcos. Servir. Precisamos servir. Às vezes, tem pessoas que não sabem servir. Mas tem que pedir ao Senhor. Jesus, ele é a prova maior de serviço, né? Ele nos serviu com a vida dele. E muitas vezes a gente não quer servir. Eu não, só quero ir para a igreja, estar sentada. Eu não quero fazer nada na igreja, não. Ixi, Deus me livre. Não quero estar sentadinha, sem fazer nada. O Senhor não me chamou, nem lhe chamou para estar sentada. O Senhor nos chamou para servir a obra dele. E a obra dele não se limita só a essas 4 paredes. A obra dele se limita a pessoas que estão aí nessa praça, a jovens que estão morrendo. E eu e você, como barcos, precisamos fazer o nosso serviço em alcançar. O barco é um instrumento de pesca, né? E pesca peixe. E eu e você, como barcos, precisamos pescar almas. Precisamos, necessitamos. E muitas vezes a gente só estamos focados nos ventos que estão passando. E não estamos focados naquilo que o Senhor quer na nossa vida, né? Quanto mais a pessoa está passando por problema e só fica focado no problema que está passando, parece que só vem problema. E hoje, muita gente não quer servir ao Senhor da forma que é para servir. Quer servir da forma que quer. E servir a Deus não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele. E muitas vezes o jeito que Deus quer que eu e você estejamos vai doer, vai apertar. Às vezes até parece que é um vento, mas não é um vento, é o Senhor querendo que você seja do jeito que Ele quer. E muitas vezes queremos ser do jeito que nós queremos. Jesus, ele estava no barco, ele trouxe calmaria, ele trouxe paz, tranquilidade. Ele resolveu o problema naquele barco. E muitas vezes é bem assim, Jesus está no comando da minha vida, no comando do barco, né, que é a minha vida. Mas muitas vezes não está não, só dizemos.
Porque se Ele estiver totalmente no comando da nossa vida, vai ser do jeito dele. E muitas vezes a gente não deixa Ele fazer do jeito dele. Porque Ele é educado, Ele não vai interferir no meu e no seu livre-arbítrio. Se eu e você dizemos que Ele está no comando, que é do jeito dele, temos que deixar Ele fazer do jeito dele. E às vezes, os ventos são necessários para mim e para você crescer e ter fé. E às vezes, nos prostramos diante do vento e questionamos a Deus. Muitas vezes até murmuramos. Muitas vezes até desiste da caminhada. Tem pessoas que dizem até bem assim: quando eu não ia para a igreja, que acho que é a igreja, né? Quando eu não ia para a igreja, a minha vida não era desse jeito. Depois que eu vim para a igreja, a minha vida parece que Estou falando uma mentira. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Mas não é o fato de ir para a igreja. É o fato de você aceitar Jesus. Quando você aceita Ele, você recebe, é dado a mim e a você um presente, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele faz uma morada na minha e na sua vida, ele vai mudando as coisas. Aí aquilo que quando eu e você éramos velha criatura, que para a gente era normal, não vai ser mais normal, porque ele vai mudando, ele vai limpando. Aí isso vai trazendo desconforto à nossa natureza humana. Aí a natureza humana vai querendo dizer: tá vendo, quando você não servia a Deus, a sua vida era melhor. Aí o Espírito Santo: não é desse jeito, é desse jeito que eu quero. Aí é uma luta entre a carne e o Espírito. Eles não são amigos, eles são inimigos. Há uma luta travada diariamente na minha e na sua vida. E a nossa carne, ela tem que se submeter ao Espírito Santo. Ela tem que se submeter. E é uma luta. E muitas vezes esquecemos disso. Que vivemos uma guerra constante, né? Achamos que só estamos vivendo uma batalha, um problema, quando realmente se levanta alguma situação. Mas todos os dias estamos vivendo problemas. Situações que muitas vezes os nossos olhos naturais não estão vendo. Mas no mundo espiritual está tendo uma guerra todos os dias. Todos os dias há uma luta. Porque o diabo ele não tem raiva e ele não quer tirar. E ele não tem prazer em quem está lá no mundo, não. De querer fazer, tirar de lá, não. Ele tem raiva da gente. Ele não tem raiva de quem está no mundo. Ele tem raiva da minha e da sua vida. Sabe por quê? Porque erramos, não erramos? Erramos. Porque no dia que chegarmos a não errar mais, o Senhor ele nos leva. Mas só que nós erramos, mas nós também pedimos perdão ao Senhor e nos arrependemos. Mas o diabo ele não tem mais esse direito. Por isso que ele tem tanta raiva da minha e da sua vida. Ele já está condenado. A sentença dele já é decretada. E eu e você fomos comprados. Nós éramos, mas Jesus, ele nos comprou com alto preço. E às vezes a gente esquece disso, né? Quando os ventos vêm, né? Que o amor de Deus por nós é incomparável, é indescritível. O amor de Deus por nós não se limita a problemas, às dificuldades que nós estamos vivendo. O amor dele foi um amor de vida. Ele deu o filho dele. Aqui tem mães, e eu não posso afirmar com certeza que eu não posso responder por vocês, mas a maioria aqui diria que não entregaria seu filho por uma humanidade dessa. Vocês tinham coragem de dar o filho de vocês? Tinha, irmã Lisete? De entregar seus filhos? Sim, dá. Não, de fazer que seus filhos morressem assim que nem Jesus morreu? Tinha coragem pela humanidade toda? Não tinha.
E o amor de Deus, ele é incomparável, ele não se compara ao amor da mãe. Porque todo mundo fala que o amor de mãe é incondicional, né? Não, o amor incondicional é o amor do Senhor Jesus. É o amor de Deus pela minha e pela sua vida. Porque a gente vê relatos que tem mães que matam o filho, né? Tem mães que fazem algumas coisas. Mas Deus não. Ele ama. Ele cuida. Deus, ele cria a expectativa em que o pecador se arrependa no pecado. Deus, ele deu Jesus Cristo para morrer numa cruz para todos ser salvos. Mas nem todos querem. Porque não aguenta a pressão dos ventos. Tem tantas pessoas que a gente chega, aquela mulher não era da igreja. E por que saiu? Porque não aguentou o vento. A pressão do vento. O vento forte. E que eu e você vamos dizer ao vento que ele tem que se silenciar. Se aquietar. Não se prostre diante do vento que você está passando. Diante da situação que você está passando. Sabe? Porque eu e você temos um consolador. Carregamos ele dentro de nós. Aquele que nos dá força. Sabe aquele dia que a gente está entristecido, que parece que a gente não vai sair da cama? E de repente a gente, né, encontra ânimo. E tem pessoas que dizem assim, meu Deus, como foi que eu encontrei ânimo? O Espírito Santo. É Ele que dá ânimo. É Ele que dá ânimo para mim e você prosseguir. Nos ajuda, porque Ele é nosso ajudador, nosso consolador, amigo fiel. E que eu e você, aleluia, e que eu e você venhamos exercer a palavra do Senhor, exercer com autoridade, porque nos foi dada. Amém? E nesse momento você vai ficar em pé e você vai adorar ao Senhor com um louvor que diz bem assim: se o mar me submergir. E você vai adorar ao Senhor. Deixa o Senhor acalmar essa tempestade aí dentro, querido. Vamos continuar. Na igreja, há algumas necessidades que tem. E é R$110. Precisamos também pagar a internet. Você que está aí nos acompanhando. Para nós continuarmos tendo o culto online. Precisamos pagar a internet. É R$120. Está aqui. A barrazinha. As contas da igreja. Pix. Tudo que é necessário para vocês ofertarem. E precisamos também pagar a energia da igreja do mês passado, que é de 450 e alguma coisa. Vamos arredondar 460, né? Porque temos culto todos os dias e vocês sabem que é custo, né? Porque ar-condicionado é gasto. Então, precisamos pagar a energia da igreja. Pastor, eu não tenho como pagar a energia toda, né? Mas eu posso ajudar com R$50, eu posso ajudar com R$100. O que Deus tocar no seu coração, você que também está aí nos acompanhando, seja um voluntário da obra do Senhor. Oferte, faça uma oferta de amor, né? Porque você está demonstrando amor ao crescimento da obra do Senhor. Você está mostrando amor com vidas que entram por essas portas, que aceitam Jesus, que se rendem, que têm a vida transformada, que são libertas. E precisamos pagar muitas coisas, né? Precisamos pagar a energia, a internet, a impressora. Precisamos pagar o cartão amanhã, que é R$1.600. Aí vão perguntar, e por que esse valor tão caro? Porque ainda temos despesa da mudança de energia, que só de fiação foi R$3.500. E fiação é cara.
Então precisamos pagar, e também outras despesas que teve que ocorrer na igreja porque por conta da mudança da energia. Nós queimou um computador, precisamos consertar. Só o computador para consertar, botar algumas peças, foi R$ 2.000. Aí não tem dinheiro, faz o quê? Bota no cartão e a gente tem que pagar o cartão das pessoas. Então precisamos pagar também esse custo que tivemos agora adicional do computador, que foi R$ 2.000. Dividimos para 10 vezes, 10 de 200. Você que está aí nos acompanhando também, você pode nos ajudar. Se você quiser pagar todo mês os R$ 200, amém, glória a Deus. Eu vou dar uma glória aqui. Ó, o povo deu glória. Se o povo deu glória aqui é porque Deus vai tocar aí no seu coração que está aí assistindo. E precisamos ainda, irmãos, sanar algumas dívidas, né, que se acumularam e nós não conseguimos pagar, porque a igreja ela precisa de pessoas que mantenham, né, porque a quantidade de pessoas que tem não mantém a necessidade total da igreja. Suprem algumas coisas, mas não na totalidade. Nós vamos vender água na praia, como foi dito aqui na terça-feira, mas mesmo assim está ajudando, mas não está ainda sendo o suficiente, porque são dívidas que estão acumuladas. Se fosse dívida só do que mensal, tudo bem, mas são dívidas já acumuladas, recorrentes, que às vezes a gente não consegue, a maioria das vezes a gente realmente não consegue pagar, que não consegue mesmo, e vai acumulando para outro mês. Aí é juros sobre juros, e nós precisamos honrar com os cartões das pessoas que cedem para a gente comprar as coisas, os equipamentos da igreja. Precisamos também da manutenção do som, e não conseguimos ainda fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer um milagre financeiro. Eu creio que o vento ele já silenciou e se aquietou nas finanças dessa igreja, e eu sei que o Senhor ele vai providenciar o dinheiro da manutenção do som, que é mais em volta de 1.500, porque não é um som comum, é um som profissional. Então a gente tem que colocar em uma pessoa que realmente faça o trabalho direito e não danifique mais o som, porque o investimento mais caro dessa igreja é na parte do som dessa igreja. Então precisamos colocar em uma pessoa que, numa empresa, nem em pessoa né? Numa empresa que se responsabilize, porque qualquer dano que esteja, nós estamos cobertos. Precisamos também terminar a salinha para podermos instruir as crianças, né? Porque o alimento para elas é diferenciado. Olha ali para trás. E ela está dormindo. Se ela estivesse no ambiente que é propício para ela, ela estava dormindo? Não, porque ia ter um alimento apropriado para ela. Então ela não estaria dormindo, porque ela estaria cativa no que estava sendo ensinado lá atrás. Então precisamos, com urgência e emergência, organizar lá a salinha. E o que falta, pastora? Dinheiro. E o que falta mais de dinheiro? Mão de obra. E falta dinheiro, porque mão de obra tem que ter dinheiro. Então precisamos fazer a pintura lá, e precisamos também colocar o tatamezinho, né? Porque tiver bebê, cair, não bate a cabeça no piso, bate naquele emborrachado. Então precisamos, para concluirmos a primeira etapa da igreja, o Pai Nosso, sede aqui no Porto Dantas, que eu creio que o que o Senhor vai fazer aqui são coisas grandes, porque aquilo que o Senhor decretou para cá, não tem palavra de homem, de quem seja, que invalide a palavra que o Senhor já declarou sobre essa obra, porque a palavra dele é soberana, a palavra dele é que prevalece. Então vocês orem também pela igreja, irmãos. Orem pela liderança da igreja. Orem pela finança da igreja. Para o Senhor estar enviando pessoas que amem, que sejam fiéis, dizimistas e ofertantes, que nós precisamos. Porque só está pensando em dinheiro, não. Mas para que está aberto, precisa-se de dinheiro, porque há um custo a se pagar. Nós não somos uma igreja ilegal. Pastora, como é assim uma igreja ilegal? Nós somos uma igreja que tem o CNPJ, que pagamos
Impostos se entenda, pagamos corretora ou contadora, pagamos advogado, pagamos os profissionais que são os responsáveis pela documentação da igreja. Então, precisamos também de dinheiro para já essas despesas que vão vir, que já foi pago ano passado, só de contador foi R$2.000, para vocês terem noção. Então, a igreja ela tem CNPJ, ela é registrada, então ela está toda legalizadazinha. Então, para isso, tem que ter o quê? Dinheiro para pagar os impostos, porque o governador daqui, nem o prefeito, nem o presidente vai deixar a gente estar com a empresa. Que a igreja é registrada como empresa, por mais que seja uma igreja, mas é empresa, porque tem CNPJ, aberta sem pagar nada, né? Eles vão querer que pague alguma coisa, né? Porque eles não dão nada de graça. Só quem dá de graça é Deus. Ele que é bom. E a igreja ela é mantida a caminho com a sua oferta. E você que está aí nos acompanhando, temos o Deus Proverá, que é no valor de 30, 60, 100 e uma oferta de amor, que quase que nem sai. Que pode ser 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 1 milhão, o que Deus coloca no seu coração. Então, eu posso falar com propriedade que eu sou muito abençoada através dessa campanha, mediante a fé. Não é por causa do dinheiro, é mediante a fé. Deus, ele responde, porque eu faço prova dele. A Bíblia manda a gente fazer prova. Também tem aqui o carnê das mulheres, que é R$10, que é para suprir as necessidades das mulheres. Mulheres, você que não está em dia, fique em dia, porque precisamos concluir o pagamento das mesas. E as mesas, ela está atrasada, o pagamento das mesas, por conta de nós, mulheres. Eu estou falando com quem não está pagando, viu, irmão? Estou falando para quem não está pagando. Quem não está pagando, pague, para a gente concluir o pagamento das mesas. Ainda falta R$120 para pagar as mesas, porque as mesas foram R$190. Então, as mulheres ficaram nessa responsabilidade, então esse dinheiro não pode sair da igreja. Se as mulheres não pagar, vai ficar devendo o cartão de